programa Vitrine deste domingo vai contar a história do seu Antônio José Silva, ou seu Silva da Lar Brasil, como todos conhecem. Um maranhense que chegou aqui na região como empregado. E depois de acreditar em dois importantes fatores, a sua vontade de empreender e o potencial de crescimento do município, passou a empregador. E hoje é um empresário de sucesso. E no quadro E por Falar em Cultura, os entrevistados de hoje são os integrantes da Banda Norte, a melhor banda gospel da região. Eles vão contar um pouco da sua trajetória e os planos da banda para o futuro. Bom dia a todos que nos assistem na TV Cidade, canal 19, afiliada RBA Band. O programa Vitrine de hoje está começando. Estamos com o seu Antônio Silva. Hoje ele nos recebe e vai contar um pouco da sua história, a sua linda história de vida e de uma trajetória muito vencedora aqui em Altamira. Seu Antônio, muito obrigada por nos receber. Ele é conhecido mais como seu Silva da Lar Brasil. Então eu vou chamá-lo de seu Silva, tá bom? Seu Silva, o programa Vitrine, nós já explicamos na edição anterior, que ele vai contar histórias de vida, né? Histórias de pessoas que chegaram na região e encontraram aqui uma oportunidade muito grande de luta, de vitória através do trabalho, através do esforço. Então nós ficamos sabendo que a sua história, a sua trajetória é muito bonita e nós gostaríamos que o senhor nos honrasse com um pouco dessa sua história, nos contasse um pouco da sua história. O senhor é de Altamira, chegou aqui em que ano? Conte um pouquinho. Bom dia para você, bom dia aos telespectadores do Vitrine também. Prazer, uma alegria muito grande ter a oportunidade de compartilhar um pouco dessa trajetória, como você mencionou. E nós chegamos aqui, na verdade eu cheguei no Pará em 1980, na cidade de Marabá, né? E meu pai também já tinha vindo um pouco na frente. E foi interessante que a gente chegou em Marabá através de meu pai. Meu pai tinha vindo antes, como mencionei, e nessa vinda dele do Maranhão para o Pará, ele veio primeiro para a cidade de Monte Dourado, no Jari, aí depois ele começou a trabalhar em Tucuruí, aí depois foi para Marabá. Aí nessa ida e vinda dele, ele voltou lá no interior do Maranhão e aproveitou a oportunidade e trouxe a gente para a cidade de Marabá, numa condição muito difícil, porque você sabe que a pessoa vai lá, só simplesmente pega a família e traz para uma outra região, sem estrutura, sem casa, sem nada. Então nós chegamos em Marabá, passamos muita dificuldade e começamos a trabalhar como ajudante de pedreiro, como pintor. Foi bem difícil, né? Mas como você falou em luta, e a gente costuma sempre usar aquele dito popular que não há vitória sem luta, né? Com certeza. E graças a Deus a gente tinha muita vontade acima de tudo, né? E essa vontade fez com que nós conseguíssemos o primeiro emprego de ajudante de pedreiro, como pintor, como já falei. E aí depois a gente começou a trabalhar numa cantina, que era uma cantina onde fornecia comida, e essa cantina ela pertencia à minha tia. E aí então eu trabalhava de dia e à noite eu estudava. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que nós chamávamos ela na época de vozinha, né? E até falecida, que Deus o tenha. E ela me chamava de Antônio, né? Na verdade, esse Silva, eu vim adquirir ele quando eu comecei a trabalhar no Grupo Claudino, logo onde essa senhora teve a oportunidade de dizer: Antônio, por que tu não vai atrás de um emprego, em vez de tu ficar aqui, por exemplo, nessa cantina, vai atrás de um emprego para ver se você consegue trabalhar numa empresa de móveis e eletrodomésticos. E aí eu acabei tendo a oportunidade de procurar esse emprego no Armazém Paraíba, que é o Grupo Claudino, né, em Marabá. Isso já por volta de 82, já meados de 82 para o final. E foi interessante que ela me deu esse feedback, e quando eu cheguei lá no grupo, eu sabia, minha leitura era muito pequena, né? E aí eu me recordo que tinha um testezinho para a gente fazer esse teste, né? Que eu acho que é bem interessante, né? E aí sempre como eu sempre tive assim facilidade de fazer amizade com as pessoas, né? E aí eu cheguei lá com o pessoal e tal, já comecei a cumprimentar, ainda não tinha nem
começado a fazer a ficha e já estava cumprimentando as pessoas, né? E aí eu estava com dificuldade para preencher a ficha. Aí chegava um perto de mim, aí eu olhava assim de longe e disse, olha, isso aí a resposta é assim, assim, assado, né? Aí eu colocava aquela resposta, ia fazendo o que eu dava conta, né? E aí chegou a hora, meu tempo finalizou e chegou a hora de eu entregar o currículo, né? Na verdade não era um currículo, era uma ficha, né? Que a gente chama hoje de currículo, né? E aí eu entreguei pro cidadão lá que era o chefe do setor e tal. E aí nessa entrega minha, aí eu fui com ele, perguntei primeiro pro pessoal como era o nome dele, aí me falaram, o nome dele na época chamava de Coelho, eu falei, seu Coelho, eu estou lhe entregando essa ficha, aí eu sei que eu não fui muito bem na minha documentação, mas eu queria uma oportunidade, eu queria que você me ajudasse, e eu sei que minha caligrafia é pouca, minha leitura é muito pouca, mas eu queria que você me desse a oportunidade, porque eu queria mostrar através dessa oportunidade que você vai me dar o esforço que eu tenho para poder alavancar o que eu preciso. Eu sei que, resumindo, ele me deu essa oportunidade e eu comecei a trabalhar com eles em 82 e de lá eu fui contratado diretamente para o setor de confecção e aí depois eu fui logo rapidinho, com 6 meses, já comecei a trilhar outros setores, já fui para o setor de eletrodoméstico, e aí já fui para o segundo piso, aí já passei a ser encarregado de setor. E o seu Coelho só vendo o seu esforço. Só vendo o esforço, e cada vez que eu me esforçava, porque hoje isso é fato, dentro das empresas, quando a gente vê que uma pessoa começa a se destacar, aquilo ali parece-me que, aparentemente, a gente não vê isso no cotidiano do dia a dia, a gente não vê essas coisas no cotidiano, né? Então, quando você vê uma pessoa se destacar, você já começa a pensar e a perceber que ele tem, digamos assim, vontade, né? Ele tem afinidade para aquela coisa, né? E é isso que a gente faz até hoje, né? É isso que a gente faz até hoje na nossa empresa, quando a gente vê uma pessoa com esse tipo de atitude, né? Então quer dizer que a vozinha, né, que o senhor chamava, essa vozinha, ela profetizou e o seu Coelho acreditou. É verdade, né? Acreditou. Muito bom, porque você, às vezes, tem tanta vontade que supera qualquer outro obstáculo. É verdade. Né? O teu obstáculo inicial pode ter sido até a falta da escrita, né? Exato. Mas a vontade, é mão de Deus, né? É verdade. É mão de Deus, porque quando a gente quer muito uma coisa, ele dá aquela força. E aí de lá você foi se destacando, exato, né? Eu fui me destacando, aí logo depois eu comecei a me colocar como encarregado de setor de vendas externas, então saía uma equipe para a rua, eu ia coordenar essa equipe, dizer para onde a gente ia, pegar dinheiro, por exemplo, na empresa para poder pagar a alimentação das pessoas, então a minha função era essa. Logo depois eu me destaquei também, fui transferido para uma filial de Xinguara, que inclusive lá em Xinguara eu passei aproximadamente 2 anos, até meu filho nasceu em Xinguara também, e de lá eu já vim transferido diretamente para a cidade de Altamira, isso já por meados de 86, 87. E aqui na loja de Altamira, o senhor ficou quanto tempo? Aqui na loja de Altamira eu fiquei quase 10 anos. Esse período eu passei para lá e depois eu vim para cá, transferido. Já passei aproximadamente 9 anos e alguma coisa aqui na loja de Altamira, já como gerente da loja mesmo, né? Já vim empossado como gerente de lá. E aí nesses 10 anos... Nesses 10 anos, o que acontece? Eu diria... E eu tenho certeza do que eu estou dizendo, ou pelo menos é o que eu penso nesse momento, que toda pessoa, quando é funcionário, quando ele é empregado, a vontade dele é de que ele tenha o próprio negócio dele. Então eu estava empregado, ganhava muito bem, era muito bem remunerado, mas sempre com aquela vontade, com aquele pensamento, um dia eu quero colocar um negócio para que a gente possa também ter a possibilidade de ver como é que é isso, como é que funciona. E a gente observando assim... essas coisas, você não tem ideia das dificuldades, você não tem ideia, porque quando você trabalha com funcionário, você recebe os produtos, mas você não sabe quanto é que custa uma duplicata, né? O negócio seu é receber o produto e vender, né? E aí por trás disso você não faz ideia de um conglomerado de coisas que existe, de responsabilidade que existe por trás de tudo isso, né? Os custos, né? Os investimentos, é verdade, os investimentos. É muito difícil. Até então, a gente como empregado tem que dar conta da nossa função,
durante o mês, no final do mês vai lá e recebe. Exatamente, né? Eu costumo observar muito as pessoas, e eu já vi empresários dizerem assim que quem tem horário para ir dormir é funcionário. O dono meio que fica full time, porque ele tem que se preocupar com outras coisas. Além do salário do funcionário, ele tem que se preocupar com muitas outras coisas. É verdade. Eu estava conversando um tempo desse com o pessoal do Sebrae, né? Já faz algum tempo isso, né? E ele falava, a gente conversava batendo papo, ele dizendo que hoje, por exemplo, se você pretende ser um empresário, você tem que fazer algumas perguntinhas. E uma delas é a que eu vou mencionar agora. Você está disposto a doar 30% do seu tempo a mais do período que você é funcionário? Se você estiver disposto a isso, já é um bom começo. Já 30%, você é funcionário, você trabalha 100%. Você tem que trabalhar mais 30% para o início do negócio. Não saia daí, em 1 minuto o Vitrine está de volta. Estamos apresentando Vitrine na Band.